Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, quarta semana deste tempo comum, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Lemos hoje o evangelista São Marcos no capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-la, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a meditação do capítulo 6 do evangelista São Marcos. Hoje vemos a fama de Jesus que chega até os ouvidos de Herodes e algumas pessoas que começam a cogitar que ele tenha sido João Batista que ressuscitou. Inclusive é isso que pensa Herodes quando afirma: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. No entanto, o evangelista deixa de lado esta informação e passa a nos relatar o martírio de João Batista. João Batista que é morto justamente por conta da fidelidade à palavra de Deus. Porque abertamente dizia Herodes que não era permitido a ele ficar com a mulher do seu irmão. E por isso gera ódio. Porque a palavra de Deus muitas vezes incomoda, a palavra de Deus muitas vezes nos denuncia. E ao sentir-se denunciada, Herodíades e Herodes não querem mudar de vida, mas querem justamente acabar com aquele que lhe está causando a dificuldade. É dentro desse contexto que nós vemos então também um alerta que nos é feito. Muitas vezes nós acabamos nos deixando corromper pelos poderes, nos deixamos corromper pela ganância do dinheiro e por causa disso acabamos negociando a nossa fé. Acreditamos em Cristo, mas damos espaço para que aquilo que não convém ao cristão se faça presente em nossa vida. Herodes poderia ter dito: não irei mandar matar João Batista. Mas o poder lhe subiu à cabeça e por isso cumpre a sua promessa, porque a havia feito diante dos grandes do tempo.
e não poderia voltar atrás na sua palavra. João Batista poderia também ter negado, ter mentido, ter deixado de lado aquilo que ele via, ter se omitido até mesmo, deixar com que Herodes e Herodíades vivessem na sua vida de pecado, mas pela sua fidelidade à palavra de Deus, não poderia deixar que aquilo acontecesse. E é por isso que denuncia o pecado de Herodes. E assim, diante dessas duas figuras, de Herodes e de João Batista, nós somos convidados a recordar que só um é o Senhor. Os grandes deste mundo pensam ter a vida de todos nas mãos, mas só um pode dar e tirar a vida, é Deus. Só um é o Senhor, e é somente a Ele que nós devemos servir. E por isso o servir a Deus, o servir a Cristo, o viver a sua palavra deve ser a base da nossa vida. Deve ser aquilo que nós colocamos no ponto mais alto do nosso viver. Por isso, hoje, diante do testemunho de João Batista, diante da atitude de Herodes, nós devemos recordar: só um é o Senhor, e é a Ele que devemos servir. Porque os grandes podem tirar-nos a vida para este mundo, mas não podem nos tirar a vida eterna. Mas se negamos a Cristo, negamos também o nosso acesso ao reino, negamos também a vida eterna. É por isso que é unicamente a Cristo que devemos servir. É só Ele que deve ser o Senhor de nossas vidas. E mesmo nas perseguições humanas, nós somos convidados a testemunhar a nossa fé. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.